Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Glória Furman, capítulo 11. Tesouro em vaso de barro, não em porcelana chinesa. Em nome da simplicidade, comprei um conjunto de pratos de porcelana branca quando nos mudamos para nossa casa atual. Eles provavelmente não iriam se chocar com as decorações para qualquer ocasião especial, e tenho consciência da minha incapacidade em combinar coisas, desde pratos até roupas e acessórios. Percebi que aqueles simples pratos poderiam passar como elegantes, mesmo que tenham sido adquiridos para fins utilitários. Sanduíches de manteiga de amendoim em prato de cristal. Junto com o conjunto de pratos, também comprei um prato para bolos com pedestal de cristal que só retiro do armário para bolos. Esse prato é especial. O mantenho em sua caixa original, recheada com papel amassado e papelão para mantê-lo seguro. Esse prato é único. Só faz uma aparição por mês, ao passo que os pratos comuns são usados em uma base contínua. Pratos desaparecem com frequência de nossas cozinhas e são devolvidos mais tarde, e eu não me importo. Posso usar um prato diferente em seu lugar, mas há apenas um precioso prato para bolo. Até as crianças sabem que ele é especial. Um dia, no almoço, quando sugeri que salpicássemos nossos sanduíches de manteiga de amendoim com granulado rosa e os colocássemos no suporte para bolo, seus olhos se arregalaram e elas gritaram de alegria. Você simplesmente não come sanduíches em um prato de cristal, especialmente com crianças desastradas. Devo admitir que foi necessária uma certa dose de coragem para sugerir que comêssemos o nosso almoço diretamente em uma peça chique de cristal. Meus filhos ainda estão naquela fase da vida em que utilizam utensílios de plástico e mal podem receber copos que não tenham tampa. Enquanto curtia o encantamento das minhas garotas, se deliciando com os sanduíches cobertos de confeito rosa, também estava ciente do meu nervosismo sobre a situação. Então, minha filha de 2 anos de idade esbarrou na tampa de cristal, empurrando-a a alguns centímetros de distância, e ouvi o arranhão do vidro sobre a bancada. Ai, ai! Certamente, se tivesse cancelado nossos planos de almoço chique, haveria um protesto envolvendo lágrimas e soluços. Felizmente, nosso almoço ocorreu sem incidentes, mas não tentei nada mais audacioso com isso desde então. Minha reserva em compartilhar meu prato de cristal está em forte contraste com a atitude de Deus em relação a seus filhos ao levarem o Evangelho até os confins da terra. O Evangelho que dá vida é glorioso, precioso e poderoso, e somos frágeis vasos de barro. Não é por acaso que Deus escolheu nos confiar tal tesouro. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder do Evangelho pertence a Deus e não a nós. Quando Deus nos confia o Evangelho, isso torna seu poder ainda mais evidente. Deus se deleita em glorificar a si mesmo usando vasos de barro para mostrar que o inigualável poder do Evangelho é dele e só dele. No entanto, às vezes gostaríamos que fosse o contrário. Não gostamos de ser fracas. Preferiríamos ser fortes. Negamos nossas fraquezas e fracassos e os cobrimos com fingimento e desculpas.
Para muitas de nós, donas de casa, nosso maior medo é que achem que somos incompetentes, insuficientes e ineficazes. Preferimos parecer como se tivéssemos tudo sob controle. Apoiamos a ideia de que ninguém é perfeito, porém preferimos morrer tentando provar que somos a exceção à regra. Uma maneira de saber se você luta contra isso é ouvindo o que seu coração tem a dizer na próxima vez que escutar a campainha tocar. Din-dom. Pode ser que o seu coração entre em pânico como o meu. Oh, minha amiga chegou. Tem uma fralda suja na mesa do café. Rápido, jogue-a fora. Eca! Eu estou vestindo uma camiseta e um moletom. Rápido! Vista algo que as pessoas usam quando estão tentando fingir ser adultas. Neste capítulo, vamos nos aprofundar nas questões de autenticidade, fragilidade e no zelo de Deus em mostrar seu poder através de pessoas redimidas que têm uma relação de amor e ódio com o próprio pecado. Nós preferiríamos ser adoradas. Deus, com alegria, coloca o tesouro do Evangelho em nossas mãos desajeitadas e desastradas, apesar de nossa pecaminosidade, nossas insuficiências e falhas. Contudo, às vezes não acreditamos nisso. Duas razões principais me vêm à mente. Em primeiro lugar, é contrário à nossa lógica natural que Deus escolheria usar o tolo e o fraco para mostrar a si mesmo como sábio. Temos dificuldades em ver como Deus é louvado por meio de nossas insuficiências. Será que o Senhor não seria mais glorificado por meio de um evento de hospitalidade perfeitamente planejado e executado? Não seria o nome do Senhor mais honrado se soubéssemos como articular sua bondade com clareza entusiasta? Não louvaria mais ao nosso Pai Celestial quando seus filhos parecessem apresentáveis e não tivessem quaisquer manchas desagradáveis? Não seria o Criador ainda mais louvado se os resgatados fossem admirados em todo o mundo e exaltados como espécimes espetaculares da humanidade? Achamos difícil compreender como Deus escolhe usar o fraco e o sofredor para mostrar que Ele mesmo é forte e suficiente. Em segundo lugar, nos sentimos desconfortáveis com nossas fraquezas e falhas. Preferiríamos muito mais apresentar eventos de hospitalidade perfeitamente planejados e executados. Preferiríamos nos articular com clareza. Trabalhamos tão duro para parecermos apresentáveis e adiarmos os efeitos do envelhecimento. Queremos ser admiradas. Nossas preferências se resumem a isto. Nós somos aquelas que querem ser admiradas. Queremos viver para a nossa glória. Somos pecaminosas, egocêntricas e relutantes em adorar a Deus como nosso Criador, que tem o direito de fazer conosco o que bem entender. Quando estamos relutantes em exaltar a Deus e reconhecer sua posição de autoridade em nossas vidas, ficamos ressentidas com seu desejo de nos usar em nossos estados frágeis e pecaminosos. A má notícia em que eu acreditava. Esta postura de rebelião contra Deus, nosso Criador, dá espaço para falsos evangelhos. Na verdade, é um equívoco chamar algo de falso evangelho, pois evangelho significa boas novas. Um falso evangelho não é, de maneira alguma, o evangelho. É uma má notícia. Um exemplo de má notícia que circula lá fora no mundo e na qual estou particularmente tentada a acreditar é que Deus é obrigado a lhe dar a vida que você quer se você acreditar nele. E, inversamente, se você tem a vida que quer, então é um sinal de que Deus aprova você. Falei no capítulo anterior sobre como meu marido tem lidado com a dor crônica em suas mãos e braços durante metade do nosso casamento e pela vida inteira de nossos filhos. Não consigo contar o número de noites em que acordei para alimentar um dos nossos bebês
e encontrei meu marido andando de um lado para o outro, no escuro, em agonia. A agonia de uma dor pungente nos nervos e do estresse emocional. Vendo-o sofrer, perguntava a Deus: Por que, Senhor? Às vezes eu até mesmo fazia uma lista mental de todas as razões terrenas pelas quais Dave não deveria ter que sofrer assim. Ele é tão jovem, tem toda a sua vida pela frente, quer servir a Jesus, precisa de seus braços. Eu preciso de seus braços. Ele não fez nada para merecer isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Você já fez uma lista como essa quando está perturbada por alguma situação em sua vida? Quando eu acreditava que minhas circunstâncias eram resultado da medida da minha fé, duvidei da sinceridade da minha fé e da veracidade das minhas orações. Essas dúvidas eram sintomas de uma questão mais profunda. Em última análise, estava questionando o caráter de Deus. Todos os tipos de perguntas resultavam de um entendimento errado e da falta de crença em quem é Deus. Deus é realmente tão bom quanto a sua palavra diz que ele é? Deus está realmente disposto a curar meu marido? Minha fé na obra de Jesus na cruz é suficiente para garantir que as minhas orações sejam ouvidas no céu? Será que cometemos algum pecado que não foi coberto pela cruz e por isso estamos sendo punidos? Haveria uma maneira melhor para orar, para tornar nossas orações mais eficazes? O verdadeiro Evangelho da Graça emitiu uma luz brilhante sobre essas perguntas que fiz enquanto atravessava aquelas noites escuras. Comecei a me agarrar à verdade de que o caráter de Deus é imutável e de que seu poder é eterno. O Evangelho é a lente pela qual Deus nos vê quando temos fé em seu Filho. O Evangelho é nossa única, grande e permanente circunstância. Deus é bom se ele livrar David de sua dor. Deus é bom se ele não fizer isso. Mas o caráter de Deus permanece inalterado. Há um mediador entre o homem e Deus, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele ressuscitou da morte e está reinando à direita do Pai, intercedendo por mim neste momento. Seu sangue fala por mim, então minhas orações são ouvidas na sala do trono do céu. Não tenho que orar mais alto, por mais tempo ou com mais fervor para que Deus me ouça melhor. O sangue e a justiça de Jesus são suficientes para mim e me dão amplo acesso à sala do trono de Deus. É claro, continuarei orando a Deus para restaurar a saúde dos braços de Dave e torná-los funcionais para que ele possa me dar abraços de urso novamente, rodopiar suas filhas pequenas em seus pijamas e ensinar seu filho como lutar e atirar uma bola de futebol americano. Desperdicei tanto tempo e energia negando que Deus poderia utilizar nossas vidas de vasos de barro. Precisei de uma visão bíblica de quem é Deus e precisei estar aberta à questão que Deus tinha para mim. Talvez esta seja a mesma pergunta que Deus está lhe fazendo. Você está disposta a me honrar em sua fragilidade? Mentir é um sintoma de nossa fragilidade. Muitas de nós podemos não ser capazes de apontar para a dor crônica ou alguma outra circunstância extrema em nossa vida para ilustrar nossa fragilidade ou pontuar nossas lutas em viver autenticamente. As pessoas podem não ser capazes de olhar para as armadilhas de sua vida e identificar as formas em que você é fraca, insuficiente ou confusa. Mas não há sequer uma de nós que não tenha esse sentimento persistente de que nós simplesmente não estamos à altura das normas de Deus, dos padrões do mundo, dos padrões dos nossos amigos, dos padrões da nossa família, dos padrões do nosso cônjuge
ou mesmo dos nossos próprios padrões. Mentir para outras pessoas é apenas um dos sintomas pelos quais mostramos nossa necessidade de um Salvador. Mentir para os nossos amigos é um indicativo de nossa fragilidade. Você já mentiu para os seus amigos? É claro que não queremos mentir quando seguimos o protocolo social e respondemos: bem, a alguém que pergunta como você está hoje? Claro que não entramos em uma sala intencionalmente com a esperança de enganar a todos com quem conversamos. Ou fazemos isso. Talvez nossos relacionamentos sejam apenas casuais porque não estamos dispostas a revelar o que está no nível do coração. Talvez ninguém ouse perguntar. Talvez estejamos incertas sobre como estamos realmente nos sentindo. Talvez não estejamos dispostas a ouvir dos outros como eles realmente estão se sentindo. Talvez estejamos com medo da verdade, de que ela nos sobrepujaria. Talvez estejamos inseguras por termos nos ferido no passado. Talvez estejamos egoisticamente absortas com o que se passa em nossos corações. Talvez sejamos apenas ignorantes para a beleza da autorrevelação compartilhada por causa do Evangelho. Talvez prefiramos nos apegar às nossas suposições em relação aos outros. Em certos momentos, estamos tão envolvidas em nossas próprias pretensões que reconhecer o verdadeiro eu é difícil. Por vezes, nós mesmas não temos a certeza de como estamos nos sentindo. Claro, podemos ser polidas e elegantes do lado de fora. Não nos esquecemos de nada, estamos prontas para tudo. Quão cheia está a sua bolsa? Nem um fio de cabelo está fora do lugar. Nossa sala de estar parece ser inabitada. Porém, por dentro, há uma alma confusa e bagunçada, vacilante sob o peso da fachada que estamos construindo. Queremos parecer bem frente aos outros e parecer bem a nós mesmas também. Alguém uma vez disse: uma mentira é uma facada nos órgãos vitais do corpo de Cristo. Se somos membros de um corpo, como um membro pode mentir ou enganar o outro? Como podemos chorar com aqueles que choram e nos regozijar com aqueles que se regozijam, se somos ignorantes à dor e à alegria na vida uns dos outros? Quando a fachada que construo para o meu coração atinge a minha casa, transformo a administração do lar em uma exibição grandiosa de meu estilo pessoal. Esqueço que cuidar da casa não se trata da minha personalidade, mas serve, sobretudo, para adornar o Evangelho, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os povos. Jesus é a nossa maior realidade. Jesus é a pessoa mais real que já viveu. Não havia 1 grama de pretensão nele. Ele nunca fingiu ser qualquer coisa que não era. Ele é nosso alicerce firme, e estamos seguras porque estamos nele. Somos corajosas porque ele passou adiante de nós. Perseveramos através de provas porque ele está intercedendo por nós. Declaramos a sua vitória sobre o nosso pecado porque ele pregou o registro de condenação contra nós na cruz. Quando sentimos que somos egocêntricas, preocupadas com o que os outros pensam de nós e intimidadas em ser honestas com os outros, podemos encontrar ajuda em Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote que compreende nossas fraquezas. Ele sabe como somos tentadas e pode nos ajudar a permanecer firmes e a resistir às mentiras do diabo. Além disso, Jesus nos dá a sua justiça. Há esperança para nós que lutamos com a timidez e a pretensão. Há esperança para nós que, diariamente, nos esquecemos da obra de Cristo na cruz.
Quando percebemos que erramos mais uma vez, devemos lançar-nos à misericórdia de Deus mostrada para nós na cruz. Quando nossas intenções são pobres, devemos clamar a Jesus por socorro. Quando estamos certas de que estamos indo bem e a mortalha da pretensão começa a nos envolver, devemos nos arrepender do orgulho e nos agarrar a Jesus, confiantes de que Ele vai curar nossos corações partidos. A graça de Deus nos lembra de viver na realidade do Evangelho e nos lembra do futuro que Ele nos prometeu em Cristo. Nossa confiança vem do que Jesus fez e fará no futuro, nos ressuscitando para a vida eterna, assim como Ele ressuscitou. Podemos rejeitar o amor próprio, da autocomiseração e do orgulho exultante. Isso acontecerá ao vermos Jesus como Ele realmente é. Ao vê-lo verdadeiramente, Ele se torna mais e mais precioso para nós, e nós, por nossa vez, somos moldadas por Ele ao contemplá-lo. E quando você deixar este livro de lado? Essas verdades são adoráveis para se ler e meditar neste momento. Mas e daqui a 10 minutos a partir de agora? Quão sólidas são essas verdades quando você tem que decidir entre responder a uma ligação ou entrar em uma sala com pessoas? A solidez e a confiabilidade do Evangelho são tão seguras e certas quanto Deus. Veja o que Deus diz sobre si mesmo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7 e 9. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômio 32 e 4. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Salmos 57 e 10. Ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Salmo 89 e 8. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1 e 9. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5 e 24. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10 e 23. A fé crê em Deus. A fé crê que somos quem Deus diz que somos. A fé crê no que Cristo fez na cruz. A fé crê que Deus vai cumprir suas promessas para nós. Esse é o tipo de fé que muda uma pessoa. Vasos de barro exultando em Deus. Viver na realidade desse evangelho pela fé irá motivá-la a amar os outros como Jesus ama. Esta tarde, naquele temido encontro social, ou esta noite, quando você passar um tempo com seu cônjuge e tiver uma conversa difícil, ou amanhã de manhã, quando você abrir sua casa para alguns amigos ou estranhos, você precisa estar confiante de que o que Jesus lhe promete no futuro acontecerá. Ele prometeu estar com você, mesmo no fim dos tempos. Jesus, Ele mesmo, lhe prometeu e lhe dará tudo o que você necessita para a vida e para a santidade. Você pode confiar em Jesus porque Ele morreu por você. Romanos 8:32 diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando você não conseguir ver nenhuma escapatória de uma situação,
por não ter as habilidades, a experiência ou o conhecimento necessário, mas Deus a chamar para servir, confie nele. Avance confiante de que Deus ama fazer coisas para demonstrar seu poder, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você está em uma conversa com alguém que precisa ouvir a verdade sobre Jesus, confie em Deus. Acredite que Deus é poderoso quando Ele lhe chama para proclamar Jesus Cristo como o Senhor e você mesma para ser uma serva pelo amor dele. Se você está se sentindo intimidada pelos argumentos acadêmicos ou pela personalidade forte de alguém, confie em Deus. Creia que Deus é sábio quando lhe chama em sua fraqueza e medo para proclamar a verdade sobre Jesus Cristo e sobre si mesmo. Não se apoie na sabedoria dos homens, mas deixe sua fé repousar em Deus, conforme o Espírito Santo demonstra seu poder. Quando você está sem confiança no que Deus lhe chamou para fazer e está pensando em voltar atrás por causa do medo do fracasso ou da inadequação, confie em Deus. Valorize a supremacia de Deus ao andar pela fé e leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se você estiver analisando sua vida, quebrantada e imaginando: o que é que eu estou fazendo para Deus? Confie nele. Agarre-se com firmeza nas palavras de Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se glorie em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em você. Contente-se com o fato de que quando você é fraca nestes momentos, você é forte em Cristo. Deus se satisfaz em usar frágeis vasos de barro e lares imperfeitos pelo amor de sua glória entre as nações.